assume ter o maior arsenal militar do planeta, capacidade de destruir qualquer país em questão de horas e mesmo assim ficar de mãos atadas diante de um regime do tamanho de um estado brasileiro. Os Estados Unidos enfrentam esse paradoxo há mais de 70 anos. A Coreia do Norte segue testando mísseis, desafiando o mundo e Washington apenas observa. Por quê? A resposta não está nos manuais de guerra convencionais. Não é sobre falta de poder de fogo ou estratégia militar. É algo muito mais profundo e perturbador. Algo que envolve milhões de vidas inocentes, alianças globais e um jogo de xadrez onde uma única peça mal movida pode iniciar a Terceira Guerra Mundial. Você vai descobrir neste vídeo os bastidores dessa paralisia estratégica que ninguém ousa falar abertamente. E prepare-se, porque a verdade é muito mais complexa e assustadora do que qualquer teoria conspiratória que você já ouviu. A Coreia do Norte é uma anomalia geopolítica. Um país fechado, onde a população vive sob controle absoluto, sem internet livre, sem liberdade de expressão, sem contato real com o mundo exterior. Kim Jong-un governa com punho de ferro uma nação que gasta a maior parte de seus recursos em defesa e desenvolvimento militar. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Esse isolamento não é fraqueza, é estratégia de sobrevivência. Pyongyang aprendeu observando o destino de outros ditadores. Saddam Hussein no Iraque, Muammar Gaddafi na Líbia. Ambos foram derrubados por intervenções ocidentais. Ambos não tinham armas nucleares funcionais quando foram atacados. Kim Jong-un decidiu que isso jamais aconteceria com ele. E a arma que escolheu para garantir sua sobrevivência não é apenas militar, é psicológica. É uma carta na mesa que paralisa até mesmo a maior potência do planeta. Mas antes de revelar qual é essa carta, você precisa entender a ilusão que a maioria das pessoas acredita. Quando Donald Trump ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte na Assembleia Geral da ONU, o mundo inteiro segurou a respiração. A retórica era poderosa, mas havia um problema. Os Estados Unidos poderiam ter eliminado a liderança norte-coreana com um míssil Tomahawk no teste de míssil balístico intercontinental em julho de 2017. Mas não o fizeram. Militarmente, os Estados Unidos têm capacidade absoluta de vencer a Coreia do Norte em uma guerra convencional. Porta-aviões, bombardeiros stealth, tecnologia de ponta, tropas treinadas. O Pentágono poderia executar um ataque cirúrgico devastador. Mas aqui está o segredo. Poder militar não é sinônimo de vitória política. Ter a bomba não significa que você pode usá-la sem consequências catastróficas. A Coreia do Norte sabe disso e construiu sua estratégia inteira em cima dessa verdade incômoda. Não é sobre vencer uma guerra, é sobre tornar a guerra tão cara, tão destrutiva, que ninguém ouse iniciá-la. E o primeiro trunfo dessa estratégia está escondido a apenas 48 quilômetros da fronteira. Seul, a capital da Coreia do Sul, abriga mais de 10 milhões de pessoas na área metropolitana. Está a menos de 50 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. Essa proximidade não é apenas geográfica, é uma sentença de morte em potencial. Pyongyang tem milhares de peças de artilharia convencional apontadas diretamente para a cidade. Essas armas não são sofisticadas, mas são mortais. Em questão de horas, a Coreia do Norte poderia transformar Seul em um cenário de destruição massiva, mesmo sem usar uma única ogiva nuclear. Estamos falando de centenas de milhares de mortes civis antes que os Estados Unidos pudessem neutralizar completamente as baterias de artilharia escondidas em bunkers subterrâneos nas montanhas norte-coreanas. Essa é a primeira camada da resposta que ninguém diz. Não existe ataque cirúrgico quando você tem uma metrópole inteira como refém. Qualquer movimento militar americano resultaria em um massacre de civis sul-coreanos. E isso seria apenas o começo do pesadelo, porque a Coreia do Norte tem um segundo trunfo ainda mais assustador. A Coreia do Norte desenvolveu a capacidade de produzir ogivas nucleares miniaturizadas que podem ser transportadas por mísseis balísticos. Essa tecnologia é vital para qualquer país que deseje se tornar uma potência nuclear plena. E Pyongyang não apenas alcançou esse patamar, como segue aprimorando seu programa nuclear.
Em janeiro de 2026, a Coreia do Norte revelou a próxima etapa de seu programa nuclear durante um congresso do partido governante. Testes recentes incluíram sistemas capazes de disparar múltiplos foguetes em sequência. Não estamos falando de ameaças vazias, estamos falando de capacidade real de atingir alvos a milhares de quilômetros de distância, incluindo o território americano. Kim Jong-un quer ter a capacidade de tirar Chicago do mapa, como afirmou um especialista da Universidade Kookmin em Seul. Não porque ele pretende fazer isso, mas porque essa ameaça credível o coloca em uma posição de negociação diplomática. É a estratégia do equilíbrio pelo terror. E funciona, mas tem um componente ainda mais perigoso que você vai conhecer agora. A China e a Rússia não aparecem nas manchetes quando falamos da Coreia do Norte, mas são os verdadeiros escudos invisíveis de Pyongyang. A dependência econômica norte-coreana em relação à China é enorme. Pequim fornece alimentos, combustível e mantém a economia norte-coreana respirando minimamente. Mas a relação vai muito além do econômico. A China ajuda a manter o regime de Kim Jong-un porque a queda dele significaria soldados americanos e sul-coreanos na fronteira chinesa, uma proximidade absolutamente indesejável para Pequim. Além disso, um colapso do regime provocaria uma onda massiva de refugiados cruzando a fronteira para o território chinês, criando uma crise humanitária que a China não quer enfrentar. A Rússia também entrou nesse jogo. Em junho de 2024, Moscou e Pyongyang assinaram um inquietante pacto de proteção mútua. Isso significa que qualquer ataque à Coreia do Norte pode ser interpretado como uma agressão que envolve potências nucleares. Os Estados Unidos não estão lidando apenas com um pequeno país isolado. Estão lidando com uma rede de alianças que pode escalar para um conflito global. Especialistas em segurança internacional calculam que um conflito armado na Península Coreana resultaria em um massacre sem precedentes na história recente. Não estamos falando de dias ou semanas para contar as vítimas, estamos falando de horas. Seul seria atingida imediatamente. Bases americanas no Japão e na ilha de Guam seriam alvos prioritários. A promessa do regime norte-coreano de transformar o vizinho do Sul em um mar de fogo não é retórica vazia, é uma ameaça baseada em capacidade militar real. Mesmo que os Estados Unidos neutralizassem rapidamente o regime de Kim, o custo humano seria inaceitável. Civis dos dois lados da Península Coreana seriam reféns de um impasse geopolítico de proporções inimagináveis. E aqui está o detalhe que poucos consideram. Kim Jong-un não precisa vencer uma guerra, ele só precisa torná-la tão cara que ninguém queira começá-la. Essa é a essência da dissuasão nuclear. Não é sobre usar a bomba, é sobre fazer o adversário acreditar que você está disposto a usá-la. E essa crença é suficiente para manter o mundo inteiro paralisado. Uma guerra na Península Coreana não destruiria apenas vidas, destruiria a economia global. A Coreia do Sul é a 10ª economia do mundo, responsável por cadeias de produção essenciais em tecnologia, semicondutores, automóveis e eletrônicos. Empresas como Samsung e Hyundai têm impacto direto na economia mundial. Um conflito armado interromperia essas cadeias produtivas instantaneamente. O mercado financeiro global entraria em pânico, bolsas de valores despencariam, o preço do petróleo explodiria. A instabilidade se espalharia pela Ásia, afetando o comércio internacional. Estamos falando de um efeito dominó que poderia mergulhar o planeta em uma recessão profunda. E tem mais. O Japão, terceira maior economia do mundo, está na linha de fogo. Bases americanas em território japonês seriam alvos imediatos. A China, segunda maior economia, também seria afetada diretamente. Você acha que os Estados Unidos estão dispostos a sacrificar a estabilidade econômica global por um ataque militar à Coreia do Norte? A resposta é não. E isso nos leva ao coração da questão. O que está acontecendo entre Estados Unidos e Coreia do Norte é o que especialistas chamam de impasse dos indiferentes, uma situação de paz impossível e guerra improvável. Nenhum dos lados quer realmente entrar em confronto, mas ambos mantêm posturas agressivas para proteger seus interesses.
Por trás de uma aparente irracionalidade de Kim Jong-un, há uma estratégia calculada de sobrevivência. Ele não quer ser o novo Saddam Hussein ou Gaddafi. Quer garantir que seu regime nunca seja derrubado por uma intervenção externa. E, para isso, construiu um sistema de dissuasão baseado em 3 pilares: armas nucleares, artilharia convencional massiva e alianças estratégicas com China e Rússia. Os Estados Unidos, por sua vez, não podem aceitar a consolidação de uma força nuclear em Pyongyang, mas também não podem arcar com o custo humano, político e econômico de uma guerra. O resultado é esse cabo de guerra permanente, onde muito se fala, mas pouco se faz, onde ameaças são trocadas, mas nenhum gatilho é puxado. Mas será que isso pode durar para sempre? O cenário mais provável não é uma guerra, mas uma aceitação tácita da Coreia do Norte como potência nuclear. E isso é aterrorizante, porque estabelece um precedente perigoso. Se Kim Jong-un conseguir manter seu arsenal nuclear e sobreviver politicamente, outros regimes autoritários podem seguir o mesmo caminho. Especialistas alertam para o risco de proliferação nuclear horizontal, quando mais países decidem desenvolver armas atômicas para garantir sua sobrevivência. Irã, por exemplo, observa atentamente. Se a Coreia do Norte consegue, por que eles não conseguiriam? Esse efeito cascata pode mudar completamente o equilíbrio geopolítico global nas próximas décadas. E aqui está a verdade final que ninguém quer admitir. Os Estados Unidos não atacam a Coreia do Norte porque não podem. Não por falta de capacidade militar, mas porque as consequências seriam inaceitáveis. Milhões de mortes, colapso econômico, possível guerra mundial. Então, Washington escolhe o mal menor: conviver com um regime nuclear hostil e rezar para que o equilíbrio do terror continue funcionando. Até quando? Ninguém sabe. Se você chegou até aqui, você agora sabe a verdade que os governos escondem nas entrelinhas dos seus discursos. A geopolítica não é feita de heróis e vilões, mas de escolhas impossíveis e consequências catastróficas. Deixe nos comentários: você acha que os Estados Unidos deveriam ter agido de forma diferente ou a paralisia estratégica é a única opção real? E se você quer entender mais sobre os bastidores do poder que moldam o nosso mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Ponto Cego do Poder a gente revela o que ninguém tem coragem de dizer. Até o próximo vídeo.